Quem confia na palavra profética para hoje? Amém? Existe uma palavra para mim. Diga isso. Existe uma palavra para mim. E eu recebo em nome de Jesus. Amém? Quando eu estava entendendo, discernindo o que Deus queria fazer, não só o que Deus queria falar, mas também o que Deus queria fazer. Eu busco esse discernimento. Senhor, o que o Senhor quer falar e o que o Senhor quer fazer. E o Senhor quer falar o texto que nós vamos falar aqui, mas o que Ele queria fazer e fez é fortalecer, edificar e exortar. Amém? Fortalecer a cada um de nós que estamos aqui, exortar e consolar, edificar, nos levantar. Amém? Muitas vezes, quarta-feira é o meio da semana. É o meio da semana. Muitas pessoas já chegam aqui muito cansadas do dia a dia, né? O cansaço natural. Mas também ainda tem um cansaço espiritual. Não sei com o que você lidar durante a sua jornada, né, de trabalho. Quem trabalha com público aí é mais suscetível. Conversa com pessoas, faz negócio com pessoas de todas as maneiras, todos os tipos. Muitas delas são carregadas. São pessoas que, às vezes, são até pessoas legais. Eu já falei isso. São pessoas legais, são pessoas até boas, digamos assim. Mas por algum motivo, elas carregam algo maligno. Infelizmente. Carregam muitas vezes entidades com ela. Eu já vi muitas pessoas assim. Pessoas legais, boas, divertidas, prontas a te ajudar. Mas a presença dela não está só ela. Tem algo por trás, tem amarrações, tem espíritos malignos ali com aquela pessoa. E muitas vezes você, por ser cristão, por ter um coração em Deus, por estar buscando as coisas santas e certas, aquelas entidades, aquelas forças das trevas, te atacam e você não sabe por quê. Não fiz nada, não ando em lugar nenhum, só fico aqui em casa e para a igreja. Mas você tem contato, às vezes, é inevitável. Às vezes é seu chefe, às vezes é um colega de trabalho. E é inevitável você evitá-lo. Você precisa de saber lidar com isso. Orar por ele muitas vezes. Se fortalecer no poder de Deus, sempre. Não baixar a guarda nunca, porque a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Então eu sempre vejo o culto de quarta-feira, um culto mais rápido, porém, aquele que te dá um ânimo, te dá um up, te fortalece para você continuar a sua jornada de quarta. Da semana, amém? Apesar de nós estarmos orando por portas abertas, eu creio que sim, Deus está abrindo as portas, tem que crer, sim ou não? Amém, não é? E muitas vezes você precisa discernir com quem você está andando, falando, fazendo negócios. Por isso que eu falo, ore por tudo, meu irmão. Ore por tudo. Não é tudo que se abre, não é qualquer porta que vai se abrir, que foi Deus que abriu, tem isso também. Nós temos que entender a porta que Deus abre, a porta que Deus quer que você passe por ela. Temos que discernir, temos que colocar diante da palavra. Amém? Então, esse é o tipo de vida que nós vivemos. A vida espiritual é diferente de antes. Puxa, mas eu tinha minha empresa. E antes de converter era de um jeito, era tudo uma bênção, tudo fluía, mas eu converti, parece que tudo deu errado. Não é isso, irmão. Você foi mudar de reino. Antes você era do reino das trevas, funcionava como era no mundo, funcionava como as pessoas lá fora. Você estava debaixo da potestade do ar, diz Efésios capítulo 2. Aprisionado no reino das trevas. Você pensa que essas pessoas estão livres? Não estão. Lá fora, mesmo que esteja bem sucedido, mesmo que esteja dando entrevista na televisão, sem Cristo, ela está debaixo da potestade do ar, ou seja, nas mãos do diabo. Antes todos nós éramos assim, e funcionava conforme lá funciona. Mas agora nós somos do reino do Filho, do seu amor, diz a palavra de Deus. Ele nos resgatou, nos transportou. Temos que entender como é que funciona agora, é diferente. Temos que entender como é que é no reino de Deus, como é que eu vou prosperar no reino de Deus, como é que eu vou viver no reino de Deus. É diferente de lá fora. Antes era antes, agora é com Ele. Mudou, você é inimigo, né? Você é inimigo das potestades.
Se levantou tudo contra você mesmo. É assim. Você agora pertence a Deus. Pertence ao reino de Deus. E vai fluir, vai prosperar, vai viver bem, conforme Deus deseja, conforme a vontade de Deus. Então eu vejo hoje o que Deus fez, eu creio que já fez. Quem foi fortalecido, levanta a mão. Aí, ó. Quem foi edificado, se sente melhor, se sente levantado mesmo, edificado. Amém. Então, o que Deus falou que ia fazer, Ele fez, sim ou não? Agora vamos ver o que Ele vai falar. Vamos entender o que Ele vai falar para nós, para mim e para você. Amém? Você vai sair daqui cuspindo fogo. É que Deus quer, meu irmão. Você sai daqui cuspindo fogo. Porque, igual eu te falei, quando você encontrar lá com seu amigo endemoniado, você vai pegar na mão dele, eu vou tocar e falar, Jesus te ama. Se tiver demônio, já vai cair por terra, já vai sair, vai deixar essa vida. Você vai convidar ele para vir na igreja, ele vai vir. Na célula, ele vai. E aí, além de ser legal, ele vai ser liberto, vai ser abençoado. Os demônios que estão por trás dele não vai ficar te atacando. Amém? Porque às vezes os demônios que estão na pessoa te atacam, mesmo que você não faça nada, nem ela, para que você não se aproxime mais dela mesmo. Porque ela está vendo, os demônios estão vendo ali uma ameaça, que você é cristão, você vai acabar trazendo a palavra, levando a pessoa até a igreja, ou levando uma palavra de Deus, e os demônios ficam preocupados, e aí já começa a te atacar, para você se afastar mesmo dessa pessoa, para essa pessoa se afastar de você, para que ela nunca veja a verdade, tá bom? Porque você testemunha a Deus, mesmo sem falar uma palavra. Então Deus quer nos abençoar. Preste muita atenção nisso aqui, com a palavra profética para nós hoje. Diz assim, 2 Timóteo 2 Timóteo 3:12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus são perseguidas. Começou bem, né? Já começou top. 13. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aleluia! Em outras traduções, toda boa obra. Glória a Deus. No 12 já começa interessante. Diz assim, vamos em partes aqui, vamos entender o que Deus quer falar para nós. Ele fala, ó, toda pessoa, quem? Toda pessoa, qualquer pessoa que queira viver em Cristo, que queira seguir a Jesus, que queira realmente essa mudança de vida por causa do Evangelho, aqui diz que todas as pessoas que assim expressam sua fé, de alguma maneira será perseguida. Jesus falou, olha, odiaram a mim que sou o mestre, falando para os discípulos. Vão odiar vocês também. O mundo odeia o cristão, irmão. Quem é de verdade, quem é de Cristo, quem brilha, como eu falei no início, é odiado pela essa história de sermos bem amados, bem vistos por todos. Não existe isso na palavra. Pelo contrário, se você realmente expressa o amor de Deus, expressa a luz de Cristo, a luz da palavra, não estou falando para ser um fanático chato, estou falando só de você brilhar, só de ser verdade isso na sua vida, já vem perseguição. Então, às vezes, eu creio que Deus está falando isso hoje, porque você está se sentindo perseguido, pressionado, debaixo de pressão. Sim ou não? Tem pressão na sua vida? Não estou ouvindo nada. Tem ou não tem? Então, meu irmão, está tudo certo. Eita, está tudo certo. É isso que a Bíblia diz. Está tendo pressão porque você está indo pelo caminho certo.
Se não tem perseguição, se não tem levante, se o diabo não faz nada, irmão, você está errado. Se ninguém se levanta, o inimigo não faz nada, aí sim é preocupante. Aí sim você está fora. Aí sim talvez a candeia esteja apagada. Mas graças a Deus, aqui está falando todo aquele que de fato quer andar piedosamente em Jesus, quer andar com a palavra, quer andar conforme Cristo, quer andar sendo discípulo, será perseguido. Pessoas se levantam, não só homens, mas demônios, forças espirituais, barreiras, muralhas, gigantes. A gente fala essas coisas aqui, as pessoas acham que é para ilustrar, não é? É verdade. É só olhar quem está andando. Olha, está mais difícil, ficou difícil. Amém. Continue perseverando, porque a Bíblia diz que aquele que persevera, vence. Se você quer vencer, continue com Cristo. A luta não é só sua, você não está só. Existem os poderes celestiais, onde Jesus é o general. Quem pode dizer glória a Deus? Você está em luta, mas você não está só. O diabo fala que você está sozinho. O diabo fala que não tem jeito, que foi abandonado. Mas é mentira, é estratégia de guerra, é estratégia de batalha. Quando você vai para a Escritura, você precisa ir. Precisamos estudar, ler todos os dias, fixar isso no nosso coração, porque tudo que vem contrário é ataque espiritual. Você tem promessas, você tem a palavra, a Bíblia diz que o Senhor é nosso escudo, é nosso porto seguro, é a nossa vida, é a nossa salvação. E o que você está sentindo? Que vai morrer, que vai perder, que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é batalha! Isso é a batalha espiritual, irmão. Não é igual os filmes da Marvel que aparecem demônios voando, não. Essa é a batalha. Não é o Thanos, não. A batalha é essa. É você ter promessas e ter um caminho a seguir. E no seu dia a dia, coisas contrárias vêm na sua mente, vêm no seu coração, a ponto de te fazer desviar. Essa é a batalha, essa é a arma. Por isso nós precisamos ficar com a palavra. Por isso precisamos ficar com isto. Olha o que diz aqui, vamos continuar. Estão pegando? Isso vai te fortalecer, sim ou não? Entender que eu preciso crer. Entender que mesmo que tudo seja contrário, mesmo que se levante os inimigos, está tudo certo, porque é assim mesmo, eu estou no caminho certo. Está levantando porque eu estou brilhando. Está levantando porque eu estou mudando a minha vida. Onde eu vou, as pessoas veem Cristo na minha vida. Aí levanta mesmo. Mas eu não vou me curvar, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar lendo, eu vou continuar fazendo. Amém? Isso fortalece você ou não? Sim ou não, irmão? Ou vai se entregar? Você não veio aqui para se entregar. Sabe por que você não veio aqui para se entregar? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Se você tem o Espírito Santo, quem tem, levanta a mão. Se você não acha que não tem, aí a gente vai orar depois. Mas se você tem o Espírito Santo, então você tem, sabe o quê? Você tem a ousadia que Jesus disse que você teria. Não recebemos espírito de covardia, mas de ousadia, diz a palavra de Deus. Então você não veio aqui para ser derrotado, nem para aceitar. Você veio aqui para ouvir que você tem o poder. Porque você tem. Muitas vezes nós falhamos porque queremos que Deus faça coisas que Deus mandou a gente fazer. Tem coisas que realmente é Deus que faz, mas tem coisas que Deus espera que eu faça. Ele já direcionou na palavra. Direcionou na sua palavra que é para eu fazer. Por exemplo, ele diz na sua escritura, lançar fora toda inveja. Quem é que lança fora a inveja? É eu que lanço fora. Não vai esperar Deus vir tirar a inveja de você, não vai. É você que lança fora, se livrar de toda a gritaria. Quem é que se livra da ira e da gritaria? Não é Deus que vai vir tirar a ira de você, é você que tem que se livrar, lançar fora. Tem coisas que sou eu, pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Entenda isso, vai ser bênção. No 13, todavia os perversos impostores continuam de mal a pior. Irmão, é o que eu falei. Antes nós éramos lá do mundo.
Vivíamos como eles, da mesma maneira, do jeito que era para ser, nós fazíamos. Do jeito que as outras pessoas fazem lá fora, nós fazíamos também. Era a maneira que nós tínhamos. Porque nós estávamos nessa realidade. Hoje nós estamos na realidade do Senhor. Aqui diz que os que estão lá fora, os perversos, os ímpios, continuam enganando e sendo enganados, e lá eles continuam lá na vida deles, na vida ruim. Vamos testemunhar e vamos declarar a vitória e a salvação para eles também. Assim como Deus teve misericórdia de nós, assim também é na vida desses irmãos, dessas pessoas. No entanto, permanecei no ensino que recebestes. Irmão, 14, põe lá. Vai pondo também, para o pessoal, põe um 14 aí. Deus manda falar para você, para mim, continue no ensino. Continue na perseverança. Começamos falando, olha, existe perseguição para quem está em Cristo. Amém? Quantos podem dizer amém? É normal. Então você está no caminho certo. Porque a primeira coisa que acontece é, não, deve estar alguma coisa errada. É muita perseguição, é muito levante, é muita pressão. Eu escuto isso o tempo todo. Eu também já falei muito isso. Hoje eu diminui de falar e vou orar mais. É melhor. Então a tendência é a gente achar que tem alguma coisa errada. Deve ter pecado, deve ter uma brecha, deve ter não sei o quê. Irmão, se não tem, está tudo certo. Aí ele fala, continua no ensino. Continua no que você tem aprendido aqui. Aqui Paulo está falando do que ele tinha aprendido para Timóteo, mas Deus está falando para nós. Continua no ensino, continua na doutrina, continua na verdade, que é o quê? A palavra de Deus. Continua firme nessa direção, que tudo será bem com você, com a sua casa, aonde você for. É só você não se desviar. A pressão é para você desviar. A pressão é para você largar o arado, virar as costas e ir contrário. Tentar achar um jeito mais fácil. É tentar achar atalhos. Não é para você fazer isso. Continua no ensino da palavra, das Escrituras. Amém? Agora vamos para o 16. A Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Presta atenção nisso aqui. Já começamos bem. Toda a Escritura. Tem gente que não acredita que toda a Escritura é inspirada. Eu já conversei com até na igreja. Tem gente que acredita em certas partes. Não crê em toda a Escritura. Aqui está falando que é toda. Se é toda, né? Sim ou não? Então, meu irmão, entenda que isso aqui não é apenas letras, não são apenas palavras. Isso aqui é a palavra de Deus, foi inspirada pelo próprio Deus. O próprio Deus escreveu através de homens mesmo. Pessoas foram inspiradas, cheias do conhecimento, da revelação, da visão, como João teve em Apocalipse, ele teve visões. E assim ele escreveu, conforme o próprio Deus direcionou. E essa escritura está em nossas mãos. Quem aqui tem uma Bíblia? Amém. Você tem então a palavra de Deus. Você tem acesso à palavra de Deus, à voz de Deus, você tem acesso. Amém? Às vezes a pessoa fica buscando o irmão que ora, o irmão do coque, a mulher que gira, a irmãzinha da revelação da esquina, a irmã lá da não sei da onde, que revela o CPF, para buscar o quê? Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero que Deus revele, irmão, a revelação do Senhor está aqui. Não estou falando que isso não existe, né? Existe o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus já me mostrou muita coisa. Revela mesmo. Mas é para quê? Para a edificação da sua vida. É para Deus mostrar algo, te fortalecer, te exortar, te direcionar, somente. Mas a revelação de Deus, da palavra de Deus, está aqui, a Bíblia. Você já tem em suas mãos, é só você abrir e começar a ler. Buscar entender, buscar em oração. Ter sensibilidade e o melhor, obedecer. O poder está na hora que você obedece. O poder está na hora que você começa a seguir. Aí começa a manifestar o poder de Deus em sua vida. A palavra de Deus manifesta esse poder é quando você obedece. Ou você acha que é quando você abre no Salmo 91 e põe em cima da geladeira da televisão? Não é. Então só a Bíblia, só a palavra, só a escrita, não. Mas quando você se alimenta, quando aquilo muda a sua vida, quando você crê de verdade, aí sim o poder se manifesta. Você passa a viver uma vida de milagres.
Você passa a ver os milagres e ser. Não só ver, receber, mas passa a ser também um milagre e uma bênção na vida das pessoas. Amém? O milagre que você recebe, por isso que eu falo, olha, dê o testemunho. Eu tenho vergonha, que não sei. Dê o testemunho, isso edifica as pessoas. As outras pessoas que escutam são edificadas. Muitas pessoas creem através do testemunho, precisa ser falado. Por que você acha que foi escrito a Bíblia? Aqui é o testemunho dos apóstolos. Eles escrevem. Imagina se os apóstolos, não vou escrever não, que eu tenho vergonha. Aí você não ia ter a Bíblia, você não ia ter o testamento, você não ia saber nada. Você ia ser edificado sem saber disso aqui? Olha a importância do testemunho. Você tem que falar o que Deus faz na sua vida, fez e tem feito. É para isso que nós recebemos poder também, para ser testemunhas de Jesus. Tem que falar, Jesus me curou mesmo. Eu estava assim, Deus me derramou unção, me batizou, me abençoou, abriu as portas, fez a diferença. A Juliana mesmo tinha que dar um testemunho aqui, tem 5 anos já, 2 anos. Não, tem uns 2 anos tem. 1 ano. 1 ano. Você não deu, hein, irmã? Eu vou dar aqui. Somos uma carne, né? Somos uma carne, eu vou dar o testemunho no seu lugar. Na campanha de Josué, ano passado, esse ano ainda não teve, eu creio que é em setembro, né? Ela colocou o apartamento da mãe dela, que tinha falecido, né? Nós sabemos disso. Tinha um apartamento para vender, mas não vendia. O trem estava amarrado. Era herança, né? E aí ela colocou no propósito da oração da campanha de Josué. Acabou a campanha, vendeu o apartamento. Não era isso? Não colocou isso como propósito de oração? E Deus fez. Então é um testemunho para você entender que Deus faz quando você propõe-se a orar. Amém? A campanha milagrosa. Irmão, a campanha te ajuda a crer, a colocar um propósito. Porque às vezes você fica ano, sai ano, não faz nada, não põe propósito. Não faz. Aí a campanha, olha, a gente vai começar a orar. E você, então vamos colocar. E coloca as coisas de oração. Te ajuda a despertar a fé. Amém? Não é que a campanha é diferente, faz milagre, não é a campanha, é Deus que faz. Mas a campanha estimula a sua fé, te estimula a vir orar, te estimula a colocar no papel, colocar no propósito de oração. Amém? Entenda isso. E foi isso que aconteceu. Então, o milagre veio. Ela colocou e vendeu, foi a bênção. Amém? Então, meu irmão, aqui, toda a Escritura, ela serve para quê? Além de ser inspirada, ela tem um propósito. Aqui no 16 diz, põe lá, não tira não, Mateus, deixa aí, vamos lá. Só para a gente terminar. Para você sair daqui cuspindo fogo. Então a Escritura, né? A Bíblia foi inspirada por Deus. Mas ela tem um propósito. Olha lá, inspirada por Deus para... Deus proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e corrigir os erros. Então, para que Deus inspirou homens a escrever a palavra? Aí diz aí, para ministrar a verdade. Para ministrar a verdade para nós sabermos a verdade. Porque hoje em dia, com tanta informação, tantas coisas que a gente escuta e ouve e vê, mas a Bíblia está falando que tudo isso foi inspirado por Deus para ministrar a verdade. Ou seja, Deus nos fala a verdade. Lá fora, não dá para confiar. Não dá para acreditar no que é dito lá fora. E eu falo com proporção, porque assim, quando o médico chega, me entendam, vai estar gravado, tá? Depois você vai falar que eu falei coisa que eu não disse. Me entendam. Às vezes, não é que eu sou contra médico, não sou contra a medicina, nem contra a ciência, não é isso, mas preste atenção. Quando eu estava doente, e eu escuto isso de outras pessoas que ficaram aí doentes, internadas. Os médicos chegaram em mim com convicção, dizendo que eu estava com câncer nos ossos. Câncer nos ossos não mata em menos de 20 dias. Eles disseram, chegaram com uns exames na mão, meu irmão. Chegaram com os exames, eram 2, uma mulher e um rapaz. Senhor Claudemir, nós temos uma notícia muito difícil. Eles chegaram com convicção, meu irmão. Para eles era verdade isso. Que eu estava com câncer e já era o meu fim. Acabava ali, minha história. E falaram que eu estava com câncer nos ossos, que aquilo era muito perigoso, que era fatal.
Eu acreditei? Não acreditei. Por que eu não acredito em medicina? Não é porque eu não acredito em medicina. É porque Deus tinha me falado antes outras coisas. Por isso que eu falei, lembra do que Deus falou. Lembra o que Deus te disse. Se você tem palavra de Deus, quem tem palavra de Deus? Apegue-se a ela. Não interessa médico, não interessa presidente, não interessa, não importa. Eu não quis acreditar. E eu fiquei de boa. E eles ficaram insistindo, porque eu fiquei calmo. Tipo assim, no meu entendimento, dentro de mim, eu lembrava do que Deus falou. E eles, seu Claudemir, você não entendeu. Eu vou falar de novo, tá? Com mais clareza. O Senhor vai morrer. Só faltou falar assim. Eu só virei e falei, não tenho isso. E eles não entenderam nada, foram embora. Irmão, não é porque eu não creio em medicina, não é isso. É porque eu lembrei do que Deus tinha me falado. Deus não me disse que eu ia morrer assim, nem agora. Tinha muita coisa para fazer ainda, como está aqui hoje pregando para vocês. Amém? É isso que eu acreditei. Veio o medo? Na hora veio. Veio aquela... São médicos. Não são qualquer pessoa, são médicos. Eu falei, são médicos. Mas quem me falou foi Deus. Amém. Eles acreditaram no que os exames estavam mostrando. Eu acreditei no que Deus estava mostrando. Estou aqui. Quem estava falando a verdade? Era para ter morrido ali. Se eles tivessem falado a verdade, se fosse verdade, não é porque eles estavam mentindo. A circunstância estava mentindo. O diabo estava por trás disso. Por quê? Claudemir, mas você pode dizer isso? Ué, ele não é o pai da mentira? Se fosse verdade, eu tinha, não tenho. Estou aqui, era mentira. O diabo inventou aquilo de alguma maneira. Ele criou aquela circunstância. Mas eu criei em Deus. Fique com a palavra de Deus e a palavra que Deus te deu. Eu estou falando isso profeticamente. Porque eu vejo que existe essa batalha. Deus falou, mas está indo para outro lado. Deus falou, mas não está acontecendo do jeito que Ele falou. Deus falou, mas está difícil demais. Impossível. Cara, não tem impossível. Não cantou aqui? Não cantou? Que não tem impossível para mim, para quem crê, fala para mim porque a Bíblia diz, não há impossíveis ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Então é possível, em Cristo é. Terminar. Toda a Escritura para ministrar a verdade, tá vendo? Por que precisamos da verdade? Porque se eu ficasse com a verdade dos médicos, eu não estava nem aqui. Né? E para eles ia ser supimpa, porque parece que o médico gosta de dar mal notícia. E também para repreender o mal. Amém? A palavra de Deus, quando você está com ela no seu coração, quando você se apega a ela, repreende o mal. Foi o que aconteceu comigo. Era um mal que estava vindo se instalar com mentiras. Mas como eu criei na palavra, repreendeu o mal. Aquele mal não me veio. E isso para a sua vida também, em nome de Jesus. E por fim, para corrigir erros, a palavra vai te corrigir. Irmão, é assim mesmo. A palavra foi feita para te corrigir. Precisamos de correção. A Bíblia diz que quem não tem correção nenhuma é o bastardo. O que é filho, o pai corrige. Se você é filho, saiba que Deus está te corrigindo e vai continuar te corrigindo em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Amém? Se você quer ser filho de Deus, como você tem crido, saiba que Deus te corrige. E uma das maneiras dele fazer isso é pela palavra. A palavra realmente nos corrige. E ela foi inspirada por Deus para isso. E agora, ele termina aqui. Para ensinar. Então, tudo isso é para quê? Para que ele vem ministrar a verdade? Para que ele vem repreender o mal? E para que ele vem corrigir os erros? Aí diz aqui, para ensinar. Para que é tudo isso? Ministrar a verdade, repreender o mal, para corrigir. Para que tudo isso? Para ensinar a maneira certa de viver. Sem isso, sem a palavra, nós estamos vivendo errado. Tem a maneira certa de viver. E quem que nos mostra a maneira certa de viver? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mostra o jeito certo da gente viver. Muita gente vivendo errado, confiando em quê?
em si mesmo, nos ensinamentos do pai, nos ensinamentos da mãe, nos ensinamentos do curso que ele fez, os ensinamentos da vida, os ensinamentos dos youtubers, né, jovens? Mas a maneira certa de viver, quem ensina é o Senhor, é a palavra de Deus. Não é circunstância. Se eu não vivo conforme a palavra, eu estou vivendo errado. Quer viver certo? Eu costumo falar assim, as coisas certas tendem a dar certo. As coisas erradas tendem a dar errado. Quer viver certo para ir da maneira certa? Viva conforme a palavra de Deus. Seja corrigido por Deus, exortado por Deus. Amém? Para isso que a palavra de Deus vem também. Em 1 Coríntios 14:3 diz assim, ó. 1 Coríntios 14:3, mas quem profetiza o faz para edificação, exortação e consolação de todas as pessoas, conselhos e advertências. A palavra profética de Deus, como essa, serve para isso. Serve para nos edificar, fortalecer e nos abençoar no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam e recebem isso? Amém? Essa é a maneira certa de viver, meu irmão, a maneira de Deus.